Às vezes as pessoas falam assim, eu nunca vejo milagres. Bom, de fato, milagres são coisas raras, num certo sentido, não é? Você não vê todo dia coisas extraordinárias, como curas extraordinárias, ou façanhas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. Mas existe um sentido em que nós vivemos um milagre constante. Qual é esse sentido? O sentido em que a existência do mundo está baseada e fundamentada, a existência do mundo natural está baseada e fundamentada sobre o mundo sobrenatural. Olá a todos, graça e paz. Para mim agora já são 8h25 da noite e nós queremos continuar estudando a Palavra de Deus. Meu objetivo aqui é trazer o Evangelho e trazer a mensagem da Palavra de Deus de uma maneira bem completa para que você consiga entender pelo menos o básico, mas o básico de verdade da Palavra de Deus, possa crescer na fé. Se você ainda não é cristão, possa entender o que é o cristianismo e possivelmente, pela graça de Deus, se tornar um cristão. E se você já é um cristão, possa se fortalecer na fé, compreender melhor o que você crê, o que a Palavra de Deus diz a respeito das coisas. Nós estamos acompanhando o catecismo para isso. E nós já falamos no catecismo sobre Deus, falamos sobre a natureza de Deus, os seus atributos, falamos sobre a Trindade, e agora vamos falar sobre a criação. Não falamos sobre nenhum desses assuntos de uma maneira completamente profunda e trazendo todos os detalhes, todos os textos sobre o assunto, não. Porque o objetivo nessa série de vídeos é trazer o assunto de uma maneira ampla, mas não necessariamente pegar cada detalhe de cada assunto. Dar uma passada por cima de cada assunto, mostrar para você uma prova bíblica suficiente de que aquilo é verdade e passar para o próximo tópico. Não ficar parado ali muito tempo. Se Deus quiser, um dia a gente pode gravar vídeos muito mais profundos sobre cada um desses tópicos, sobre a Trindade, principalmente, que eu acho que é o assunto principal, mais importante. Mas sobre todos os atributos de Deus, sobre a onipotência, sobre a onisciência, sobre a onipresença, sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a soberania de Deus, assuntos que têm muito a ver com debates que existem, às vezes até dentro da igreja, mas que cabe a nós agora deixar isso para depois, deixar alguns assuntos mais difíceis para depois e agora focar no básico. Bom, nós vamos falar sobre a criação do mundo. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é óbvio que nós acabamos de falar de Deus e a primeira coisa que a Bíblia fala que Deus fez, a primeira coisa de todas é que Deus criou o mundo. Então a doutrina da criação é muito importante, muito válida, muito necessária e nós vamos focar nela hoje. Então fica até o final do vídeo para você poder ter uma noção completa desse assunto, para você poder ver o que a Bíblia diz sobre isso, ser fortalecido, a sua fé ser aumentada, fortalecida, edificada, o seu coração ser aproximado do Senhor, porque seu objetivo é seu propósito, certo? Então vamos lá. Senhor, obrigado por esse tempo que nós temos agora de estudar a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, aprender mais do Senhor, aprender a Te honrar mais, Te glorificar mais, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Como Deus criou os céus e a terra? Essa é uma parte muito importante, né? Porque uma coisa é o fato. Então o fato está aqui. Deus criou os céus e a terra. Essa é a primeira coisa que precisa ficar bem estabelecida no nosso coração. Está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador, Ele é o autor de todas as coisas que existem e que foram criadas. Ele é o único ser que existe e não foi criado. Todos os outros seres que existem foram criados. E quem os criou?
Deus. Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. É isso que implica essa expressão, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra são um hebraísmo, uma forma de se falar da língua original do Antigo Testamento, que significa basicamente isso. Deus criou todas as coisas. Se você olhar para cima no céu, tudo que tiver lá foi Deus que criou. E se você olhar para baixo na terra, tudo que tiver aqui foi Deus que criou. É isso. Bom, como Deus criou os céus e a terra? Deus criou os céus e a terra por meio da sua palavra. Isso significa basicamente o decreto do Senhor, a ordem do Senhor. Então, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E é assim que Deus cria todas as coisas. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Diz assim: E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, como que a luz passou a existir? A luz passa a existir por causa da ordem, do decreto de Deus. Deus fala e a luz passa a existir. E vamos lá em Salmos 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. A palavra de Deus é maravilhosa, é o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa alegria poder ler, poder meditar. Se você não tem esse hábito, não tem esse costume, eu quero te encorajar fortemente a que você leia a sua Bíblia e leia ela não só como você lê um jornal, como você lê uma revista, leia a Bíblia como se você estivesse comendo, porque você está. Se você ler a palavra de Deus com o coração certo, você vai se alimentar dela, ela vai ser verdadeiramente comida para você. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Salmo 33, versículo 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor está dizendo aqui basicamente que é pela palavra dele que as coisas passam a existir. É pelo decreto de Deus que o que não existia começa a existir. Então, qual é a razão por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? Alguma coisa existe porque Deus decidiu criar. É isso. Poderia ser que não existisse nada. O universo poderia não existir, eu poderia não existir, e por incrível que pareça, você que está assistindo esse vídeo poderia não assistir. Ou, perdão, não existir. E também não assistiria, óbvio. Mas isso só se Deus não quisesse nos criar. Nós existimos porque fomos criados, e nós fomos criados pela palavra de Deus. Deus pronunciou a sua palavra, a sua ordem, o seu decreto, ele manda, então as coisas passam a existir. Ele diz, haja luz, há luz. Ele diz haja terra, haja céu, haja nuvens, haja mar, haja todas as coisas. Pela ordem dele, elas passam a existir. Em alguns momentos, você lê lá no capítulo 1, Deus cria as coisas a partir do nada, simplesmente pela ordem e pelo poder dele. E algumas vezes ele ordena aquelas coisas, ele coloca elas em ordem, ele organiza elas de uma certa maneira que é do agrado dele, que ele planejou assim na sua sabedoria infinita, e glória a ele para sempre, porque ele é o Deus verdadeiro e ele tem poder para criar todas as coisas, e é ele quem de fato criou todas as coisas. Então você tem que agora parar um pouco e meditar sobre isso e pensar sobre a importância da palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus criou o chão que está debaixo dos seus pés. O que significa que a palavra de Deus é mais real, mais sólida, mais verdadeira do que o chão debaixo dos seus pés. A palavra de Deus criou o ar que está entrando nos seus pulmões nesse exato instante. O que significa que a palavra de Deus é mais real, mais poderosa, mais importante, mais essencial do que o ar que está entrando nos seus pulmões. Veja, Deus manda e o que não existe
passa a existir, o que implica que as ordens do Senhor não devem ser levadas de forma leviana, porque ele mandou e o sol passou a existir. O sol não existia, as estrelas não existiam, a lua não existia, o céu não existia, a terra não existia, nada disso existia. O Senhor mandou e eles passaram a existir. E agora, o homem é esse ser inteligentíssimo, né? Que consegue ouvir uma ordem do Senhor e falar assim, eu acho que eu não vou fazer isso não, né? Eu vou fazer diferente, eu vou fazer do meu jeito. Não tem como isso terminar bem. Não tem como. Não tem como terminar bem. O Senhor, quando Ele manda, Ele tem poder para fazer a ordem dele se realizar. Então, não somos maiores do que o Senhor, somos menores, somos criaturas dele. A palavra dele é mais importante para nós do que a nossa própria vida, porque a nossa vida nada mais é do que uma criação da ordem, da palavra, do mandamento do Senhor. Ele mandou e nós passamos a existir. Nós somos parte do mundo criado, nós não somos um ser à parte. Não é como se, tá ligado, ali está o sol, ali está o mar, ali está a praia. Eles foram criados, eu não, eu sou esse ser diferente. Pelo contrário, eu sou tão criado, eu sou uma criatura na mesma medida em que qualquer grão de areia. Um grão de areia não existia, passou a existir pela palavra de Deus. Eu não existia, passei a existir pela palavra de Deus. Simples assim. Nós somos criaturas na mesma medida de qualquer criatura do universo. Nós não somos menos criatura, não é como se algo em nós não tivesse sido criado. Nós fomos criados por Deus, pelo mesmo poder que criou todo o resto do universo. Então a palavra de Deus é muito importante para nós. Muito importante. Agora você começa a entender por que para os cristãos a palavra do Senhor é tão importante, por que para nós esse livro sagrado é tão importante. As palavras que criaram o mundo estão registradas aqui. E elas continuam operando na nossa vida e guiando todo o nosso pensar, decidir, caminhar na nossa vida. Esse é o nível de importância da Bíblia, da palavra de Deus para nós. Ok? Bom, agora Deus apenas criou as coisas por meio da sua palavra? Não, de jeito nenhum. A Bíblia também nos ensina que Deus preserva todas as coisas que Ele fez, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso. Então, peraí, não é só dizer que Deus criou as coisas pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra, mas que Ele mantém e sustenta e preserva a existência de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é que mantém todas as coisas em existência. E isso é extremamente importante, gente. Isso é muito importante. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 26. Que diz o seguinte: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Aqui, ele está dizendo basicamente, olha o exército da criação de Deus. Essa criação imensa de Deus. A própria criação é imensa. Né? É extraordinária. Então, quer dizer, quão mais extraordinário é Deus, que criou todas as coisas. Mas não só isso.
o profeta deixa claro que não é só essa questão de que ele as criou, que ele as fez. Mas ele diz no final do versículo: por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, Deus, ele está falando de Deus, nenhuma delas faltará. Ou seja, elas continuam existindo por causa desse poder de Deus que está sustentando todas as coisas. Agora vamos lá em Hebreus, no Novo Testamento, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está falando aqui do nosso Senhor Jesus Cristo e presta atenção que ele fala bem no meio do versículo, no coração do versículo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus não só criou todas as coisas, mas na pessoa de Deus Filho, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sustenta todas elas pela palavra do seu poder. E qual a implicação que isso tem? Bom, isso tem implicações tremendas. Isso tem implicações simplesmente maravilhosas, são coisas extraordinárias. Por que eu digo isso? Porque o que a Bíblia está nos revelando aqui é que a base da existência, o fundamento da existência natural, não é natural. Ok? Certo? Então significa que eu estou aqui respirando um ar que é natural, com um pulmão natural, com um corpo natural, certo? Mas a existência do ar, a existência do meu corpo, a existência do meu pulmão, a existência de todo o meu sistema respiratório, inclusive desse sistema que me permite falar com você, emitir sons, gravar esses sons, publicar na internet, tudo isso, a base e o fundamento da existência de todas essas coisas não é natural, é sobrenatural. Não é criada, é incriada. Não é temporal, é eterna. Entende? É a palavra de Deus, do Deus infinito, do Deus eterno, do Deus onipotente, que sustenta todas essas coisas existindo. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu nunca vejo milagres. Bom, de fato, milagres são coisas raras, num certo sentido. Não é? Você não vê todo dia coisas extraordinárias, como curas extraordinárias, ou façanhas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. Mas existe um sentido em que nós vivemos um milagre constante. Qual é esse sentido? O sentido em que a existência do mundo está baseada e fundamentada, a existência do mundo natural está baseada e fundamentada sobre o mundo sobrenatural, sobre a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo sustenta as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta a existência do nosso corpo, ele sustenta a existência de cada árvore, de cada minhoca, de cada passarinho no mundo. Esse é o poder do nosso Deus, é o tamanho da grandeza dele. É muito glorioso. E isso dá uma base de confiança para a nossa vida fora da curva, é extraordinário, é simplesmente maravilhoso e glorioso, porque nós agora passamos a viver uma vida que não está baseada apenas no natural, mas que está intimamente ligada com o sobrenatural, porque pela fé nós conseguimos enxergar essa realidade. A realidade sobrenatural que subjaz toda a existência natural, todas as coisas mesmo, estão nas mãos do nosso Deus. Isso nos diferencia muito do mundo em vários sentidos. Por exemplo, existe no mundo ainda resquícios de uma heresia antiga chamada deísmo, que pregava que Deus criou o mundo de uma maneira tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa, que agora o mundo não precisava mais dele. Ele foi embora e deixou a gente aqui sozinho para se virar com as coisas como desse, para depois talvez voltar para fazer um julgamento. Mas alguns até disso duvidavam. O fato é que o deísmo está errado.
O deísmo está errado. Essa ideia, essa crença em um Deus apenas meramente uma ideia abstrata na minha mente, um Deus que explica o início do universo, um Deus que explica o início das coisas, mas que não interfere mais em nada, que não tem mais assunto nenhum nessa terra. Essa ideia é falsa. Porque a verdade é que o mesmo Deus que criou todas as coisas continua sustentando todas elas e elas continuam dependendo da intervenção constante dele para permanecerem existindo. Esse é o fato. Esse é o mundo real. O mundo real é o mundo que Deus criou e sustenta todas as coisas. O que também implica outra coisa. Nada acontece no universo sem a vontade de Deus ou a permissão de Deus, no mínimo. Porque Deus está sustentando todas as coisas. Aqui existe um elemento, pelo menos em parte, da soberania divina. Nós entendemos a soberania porque nós compreendemos que as coisas existem por causa não só da criação de Deus, mas do sustento de Deus. Ele realmente está no controle de tudo, num sentido bastante profundo. Bastante profundo. Bom, esses são pontos essenciais da nossa fé que nós precisamos manter bem claros no nosso coração. Em qual propósito? Tá, então Deus criou o mundo, Deus sustenta o mundo, e qual é o objetivo? Qual é o propósito disso? Deus fez o mundo para a sua própria glória e para ser o lar feliz do homem. Veja, preste atenção nessa resposta. Primeira coisa, por que Deus criou o mundo? Por que Deus sustenta o mundo? Por que esse mundo natural continua existindo sobre essa base, esse fundamento, esse alicerce sobrenatural? Porque Deus quer ser glorificado. O mundo existe para a glória de Deus. Existe, de novo, não vai ter como a gente ir muito a fundo nisso, mas não agora, talvez em algum outro momento podemos ir mais a fundo nessa questão do porquê Deus precisa ser glorificado, o que significa glorificar a Deus. Mas no primeiro momento, a primeira coisa que precisa ficar bem clara na nossa mente, no nosso coração, é que o mundo não existe por nossa causa. Nós não somos o centro do universo. Deus é o centro do universo. Deus é aquele para quem todas as coisas foram feitas. A glória dele é o objetivo de toda a existência. E a nossa grande tristeza, a nossa grande falha moral, a nossa grande mágoa, a causa do nosso sofrimento, a causa final, a causa real, a causa mais profunda da nossa desgraça e miséria humana, está no fato de que não vivemos para a glória do nosso Deus. Vivemos com outros propósitos, outros objetivos e não vivemos para a glória do Senhor. Essa é a questão. Deus fez o mundo para a sua glória. Isso me inclui, isso inclui você, isso inclui o céu, isso inclui a terra. Todas as coisas foram feitas para a glória do Senhor. A minha vida, inclusive, a sua vida, inclusive. Esse é o primeiro propósito. O mundo também foi feito, além disso, com o propósito de ser o lar feliz do homem. Então, aqui a gente já tem um adiantamento, né? Alguma coisa a respeito de como a glória de Deus nos afeta. Bom, na medida em que Deus é glorificado, nós somos mais felizes ainda. Nós somos mais felizes ainda. É como um pai da igreja antigo dizia, Santo Irineu: a glória de Deus é um homem totalmente vivo. É um homem completamente vivo. É a glória de Deus. Então, na medida em que o homem glorifica o Senhor, ele vive mais. E quanto mais ele vive, mais ele glorifica o Senhor. Vamos ver os textos bíblicos que embasam isso. O primeiro está lá em Salmos 115, capítulo 115, o versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então aqui sim, Deus está dizendo que Ele deu a terra aos homens. Com qual objetivo? De ser o lar feliz. É um lugar para nós cultivarmos. A terra é um lugar para nós trabalharmos nela, para nós construirmos família, para nós conhecermos. Quem não fica feliz ao ver um lindo pôr do sol,
ao contemplar uma bela paisagem, ao ver uma flor se desabrochando, ao colocar os pés na água do mar, com aquelas ondas, quando as ondas estão calminhas, é claro, né? Ou quem não gosta, às vezes, até de se divertir no meio das ondas ali, da quebradeira. Alguns gostam até de surfar. Isso é o quê? É o homem vivendo no lar que lhe foi concedido pelo Pai, concedido por Deus. Deus deu a terra para nós vivermos nela. Realmente Deus deu. Isso vai totalmente contrário a essa visão, outra heresia moderna, essa ideia de que o homem parece não ter sido feito para o planeta, parece que todos os seres da Terra se dão muito bem e o homem não, porque a Terra não foi feita para ele. E isso vai totalmente contrário à palavra do Senhor. Deus deu a terra ao homem. Ela é uma dádiva do Senhor para o homem, ela é um presente do Senhor para o homem. É claro que não é um presente do Senhor para o homem para que o homem a destrua, mas para que o homem viva nela e seja feliz nela. Mas essa ideia de que nós somos o vírus da terra e que para o bem do universo a raça humana precisa ser destruída, essa ideia é maligna e diabólica. Ela não tem lugar nas Escrituras, ela não tem lugar na palavra de Deus, ela não vem do coração do Senhor. Ela vem do mundo, ela vem das trevas, ela vem das coisas mais baixas e mais malignas que existem. Vamos lá em Apocalipse, o segundo texto, capítulo 4, versículo 11. De novo, pessoal, são só textos exemplificativos em contexto suficientes para mostrar para você que isso é bíblico. Mas existem muitos mais textos que podem ser examinados nesse assunto. Apocalipse 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Veja, Deus, por ter criado todas as coisas, porque elas existem por causa da vontade de Deus, Deus é digno de receber glória, honra e poder. A criação existe para glorificar, para engrandecer, para exaltar o nosso Deus. O nosso Deus é digno disso. Cabe a nós dar a Ele aquilo que Ele merece. Embora nós saibamos que no nosso estado nós não vamos conseguir. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda da graça de Deus, sem a ajuda do poder de Deus. Mas Ele dá abundantemente essas coisas. Ele realmente dá. Bom, por hoje é isso. Vamos ficar com essa meditação aqui hoje. Deus os abençoe. Fiquem na paz. Em nome de Jesus Cristo.